Gente, boa noite a todas, todos e todes. E essa é uma noite muito, muito especial. A gente está aqui para celebrar essa autora imensa, que é a Lígia Fagundes Telles, e com essas duas escritoras maravilhosas, que é a Andrea Del Fuego e a Aline Bey. E temos uma outra convidada super especial, que é a Lúcia Telles, que é neta da Lígia Fagundes Telles, e que desde 2004 vem cuidando da curadoria, da organização da obra, enfim, tudo que tem a ver com Lígia, esse legado, como herdeira mesmo, né, desse legado, está nas mãos da Lúcia. Minha irmã está aqui também, a outra neta. Ah, maravilha! Se de repente quiser vir falar também. Segue principalmente das mãos da Lúcia. Não, mas maravilha. E a gente vai, então, abrir com uma fala dela, porque imagino que vocês devem estar muito curiosos para ouvir o que ela tem para dizer. E depois eu sigo com as apresentações da Aline, da Andrea, e a gente, enfim, continua a festa, porque eu acho que é esse o espírito hoje, né? Bom, é uma alegria, uma emoção estar aqui. Eu ainda fico muito emocionada em falar dela, sinto muita falta dela, enfim, é muito, muito emocionante para mim esse momento. Assim, ela estaria também bem emocionada, ela gostava, né, de encontrar as pessoas e estar nesses momentos. Então, queria agradecer demais essa livraria linda, né, para as mulheres. Ela não chegou a vir aqui, mas ela adoraria um lugar só com escritoras, né? Então, agradecer a livraria, a Companhia das Letras, a todos vocês, Luciana, Andréa, Aline. Eu escrevi porque, na verdade, eu vou ler uma carta dela para mim, que eu acho que é o que vocês querem ouvir, é ela, né? E tem uma carta que ela escreveu para mim já tem uns anos, mas que acho que é uma carta que tem muito a ver com esse momento, com essa questão das mulheres. Esse era um assunto para ela muito importante a vida inteira e foi muito importante no fim da vida, o papel das mulheres na literatura e como a gente faria com isso, assim. Então, é um texto... Eu faço uma pequena apresentação, depois é um texto dela mesmo, é uma carta dela com um texto que ela escreveu dentro da carta. Eu vou explicar aqui, vocês vão entender. Então, hoje, dia 19 de abril, eu chegaria em sua casa e teria que fingir que nada estava acontecendo. Um dia normal, como todos os outros. Daria um beijo, um abraço e diria para ela o quanto a amava, o quanto queria que ela tivesse uma vida boa, com saúde, trabalho, amor. Ela daria um pequeno sorriso e diria, vamos ao trabalho. Não teria bolo, parabéns, nenhum assunto de aniversário. E sim café, polvilho e cigarro. Mas aqui dentro, a enorme felicidade em vê-la fazendo mais um ano de vida, linda, firme, engraçada. Brincaríamos com o 100. Ela diria que 100, 100, é melhor que 001. Faria qualquer graça com o fato da velhice ter chegado, a pressão baixa, a vontade de viajar. Teríamos outro assunto, os 50 anos das meninas. Andávamos falando disso, os 50 anos do livro tão importante nas nossas vidas, que esse ano faz 50 anos também, né? Então, riríamos e trataríamos de questões sérias ao mesmo tempo, no mesmo minuto. Ela falaria dos 100 e 50, orgulhosa dessas datas, ao mesmo tempo preocupada com a passagem do tempo tão rápida e implacável. Assim era a avó, que ajudou a me criar, me abriu a casa, a vida, a carreira, me mostrou os caminhos. Nesse mistério, da gargalhada seguida do choro, da felicidade contornada de angústia, da esperança recheada de medo. Aí reside o fascínio da escritora também, da avó e da escritora. Para conhecer Lígia de fato, essas ambiguidades precisavam estar presentes, claras. Por trás da mulher linda, divertida, leve, havia um turbilhão de incertezas, preocupações, tempestade. Ela ainda lembraria do aniversário hoje também do querido amigo Manuel Bandeira, que era do mesmo dia.
E ela fazia sempre essa brincadeira. Ah, ele está lá no seu almoço de aniversário, comemorando com os anjos e diabos mais interessantes que existem. Então, estamos aqui, nessa homenagem importante para comemorar sua vida, seus livros, para homenagear seu percurso como escritora preocupada e engajada com a luta das mulheres, com o espaço que tiveram que conquistar na literatura. Estamos aqui com jovens autoras, muito mais jovens do que ela, tratando de seus livros, de seus temas, num ciclo necessário e fundamental na literatura que liga as pontas da história. Falar de Lígia, dos seus contos, romances, é também deixá-la falar para quem veio depois. De quem veio depois. A roda sempre girando. Nessa toada, Me Leia, Não Me Deixe Morrer, vou ler aqui uma pequena troca de cartas nossa. Deixar que ela siga falando e contando suas histórias. Esse é o meu trabalho. E minha melhor forma de festejá-la com seus leitores. Voltamos uns anos, lá em 2018, no dia em que chegaram as últimas provas da reunião dos contos. Fiz minha última leitura, que terminou de madrugada. Eu estava muito emocionada e deixei a prova sob sua mesa com o bilhete. Aí o meu bilhete. Vovó, aí está, pronto, uma maravilha. Amanhã tratamos das últimas questões das emendas já corrigidas, da página com problema, ficou tudo certo. Estou muito emocionada e feliz. Sabemos bem como trabalhamos, como esse livro é importante. Conversei longamente com o jornalista. Falamos das suas escolhas dos temas, com a marca individual que busca no todo as miniaturas. Falamos muito das personagens, as suas personagens. Contei para ele da nossa brincadeira de associar cada uma com aqueles nossos parentes, vizinhos, amigos, inimizades. Ele riu, mas também ficou um pouco assustado com a ideia de associarmos aqueles seres, às vezes terríveis, com os de carne e osso. A enorme vitrine de homens, mulheres, crianças, gatos, formigas que você faz viver nos atrai. A mim, ao jornalista, aos leitores, para os seus livros com um fascínio ou simpatia com os sofredores, os loucos, os infelizes, os que necessitam ser ditos por outro alguém. Esse fascínio, simpatia, não exclui nunca a lucidez na observação e crítica na análise. E aí está a chave para abrir o mistério do próximo. Você é assim na vida também. Vamos montar logo o seu divã aqui na sala. Vai ter fila de espera. Ela brincava que ela ia ter um divã e que ela ia ser a melhor analista do mundo. Essa era uma brincadeira também. A sua fala nessa direção ontem, que vimos pela enésima vez no Roda Viva. A palavra é a ponte entre o escritor e o leitor. Vem. E essa impressionante limpidez na sua narrativa. Uma falta de pressa, cálculo preciso de quem sabe o que deve fazer. O detalhe a marcar, o véu que cai e o que cobre. E nisso tem você também, a avó, a mulher que me ensina esse caminho sem pressa, essa busca da própria personalidade, olhando para dentro do outro, sem medo do que possa vir, e sempre vem de tudo. Aquilo que você me falava no almoço de segunda-feira, de quantas vezes um escritor que tem um ótimo assunto o destrói na afobação de ir logo ao fim, anulando a possibilidade do mistério, do desvelamento pelo mistério. O silêncio escondido nas palavras é o maior desafio do escritor. Enfim, vovó, livro pronto, missão cumprida. Amanhã venho com as meninas, as minhas filhas, Azeitona e o Vinha. Ela tinha uma relação forte com as minhas filhas e era uma alegria esse estar na casa dela com as crianças e tal. Azeitona e o Vinho. Achei aquele tinto que gostamos, para brindarmos tudo isso. Com amor, Lúcia. E a resposta dela, um dia depois, por carta também, escrita na madrugada e deixada na mesa do meu escritório em seu apartamento. Lúcia Carolina Fagundes Teles. Esse não é o meu sobrenome, eu tenho Lúcia Carolina e tenho Teles, o Fagundes, ela às vezes brincava e me chamava com o nome dela. Neta amada. Como falamos ontem, estou louca, ansiosa para falar das mulheres. Da importância da nossa relação, das suas duas meninas, Marina e Lígia, na minha vida. Das mulheres para quem escrevo, com quem trabalho, minhas editoras, a agente, minhas amigas, parentes, minha mãe. Esse livro novo acendeu muito essa nossa condição. Quero falar das mulheres escritoras. Aqui uns trechos do texto que encontrei na pasta azul, que te falei. Ele é bom, escrevi lá nos anos 70. Quero trabalhar nele. Ela não conseguiu trabalhar, mas é um texto lindo, eu peguei
alguns trechos que eu vou ler para vocês. Então, agora o texto, os trechos desse texto. Eu fiz umas contas ali, esse texto deve ser de 75, 76. Paulo Emílio estava vivo ainda. Descubro nos grossos cadernos de capa dura das antigas rainhas do lar os primeiros pensamentos em prosa das nossas primeiras ficcionistas. Ali, nas folhas onde se alinhavam os gastos do feijão e da batata, no dia a dia rotineiro, nas linhas disponíveis, em forma de diário, a mulher goiabada. Olhando para trás, vejo minha infância povoada de avós e remotas tiazinhas mexendo o famoso tacho de doce. A mulher goiabada que sabia escrever. Ia alinhando um ou outro pensamento de tristeza ou alegria, mágoa ou amor, e que se misturava com a linha adiante, onde era marcado o preço da cebola. Na machocentrista sociedade brasileira, comprimida no severo espartilho luso brasileiro, o que poderiam essas primeiras escritoras escrever? Caminhamos, ainda bem que caminhamos. E só agora, no nosso século, podemos falar num amor não do espírito, mas da carne, num amor sensual, que podemos escrever sobre os maiores tabus, o sexo, a loucura, a solidão, a escrita de uma mulher. Até aqui, muitos críticos não esconderam seu espanto por tamanha ousadia. Afinal, as mulheres podem escrever, por que não? Mas tomassem mais cuidadinho com o que diziam, para não sofrerem depois os maiores vexames. A mulher devia conhecer o seu lugar, ficar boazinha e continuaria merecendo a complacência da sociedade. No ano de 1944, publiquei um livro de contos enquanto cursava a faculdade de Direito. Livro inocente, de uma jovem tentando esboçar pequenos flagrantes da sociedade, mas tomando cuidado com a linguagem. Eu tinha medo de parecer diferente das outras moças. Afinal, cursar uma escola de homens já era uma ousadia. Assumir uma segunda profissão nitidamente masculina não seria exagerar? Sobre esse pequeno livro, escreveu um colunista do Jornal do Estado de São Paulo. Com a jovem escritora de Praia Viva, acontece o que se verifica com a maioria das senhoras que enveredam para as letras. Seu empenho mais vivo é aparecerem libertas de todos os preconceitos, afrontando o público leitor com o mesmo desembaraço com que o faz o chamado sexo forte. E mais adiante, escreve o colunista, tem ela páginas que, apesar de escritas com pena adestrada, ficariam melhor se fosse da autoria de um barbado. Fiquei meditando sobre esse preconceito, tão profundo no Brasil, mascarado num paternalismo 1000 vezes pior que a guerra declarada. E agora me lembro da história que meu avô contava, de uma tia muito linda e muito prendada, e que começou a escrever versos, caraminholas, como dizia a família. Se você continuar com essa mania, vai ficar solteirona, disse-lhe o pai, já alarmado. Nenhum homem de bem vai querer casar com uma alienada. Não se casou, mas amou demais, e tanto que os poemas de amor que escreveu com tinta roxa encheram não só o travesseiro, mas também o colchão branco do seu esquife. Sua última vontade foi que toda sua obra, ainda inédita, é claro, seguisse com ela na morte. Morreu virgem, ela e sua poesia que ninguém conheceu. Essa história é um conto, bonita e terrível como as histórias que gosto. Não sei se minha vida, meus antepassados são mais excêntricos, dramáticos, mas a minha vocação para a escrita surge dessa própria cena tão fantasiosa, nebulosa que foi e é a minha vida real. Escrevo, na maioria das vezes, sobre aquilo que vejo, ouço, leio, lembro. Falei na mulher goiabada, que foi personagem de um conto que escrevi, O Espartilho, e quero publicá-lo. Esse conto depois foi publicado na estrutura da Bolha de Sabão só em 91, mas ela estava trabalhando bastante nele. Porque essa mulher é fundamental, quero falar dela, escrever sobre ela, deixá-la se libertar e se encontrar. Sempre fomos o que os homens disseram que nós éramos. Agora somos nós que vamos dizer o que somos, afirmou a personagem de um romance que escrevi, As Meninas. Tudo somado, se nos reportarmos àquelas antigas mulheres, sem dúvida podemos bem avaliar a evolução do processo de libertação e que foi bastante rápido. Basta imaginarmos a personagem de um outro conto que escrevi, O Cacto Vermelho, presa a uma arca, o marido e senhor ciumentíssimo, quando saía para suas andanças na fazenda,
Deixava a mulher presa a essa arca de madeira, com 2 furos e pelos quais introduzia as 2 tranças dela, dando um nó nas pontas. Isso feito, fechava a arca com chave e a deixava sentada na banqueta, provavelmente bordando e chorando até que ele voltasse. Aqui, novamente, uma história real que eu ouvi de meu pai quando era moça, uma senhora que passou por esses abusos com o marido. Em que espelho perdi a minha face? Escreveu Cecília Meirelles. A longa busca de si mesma, da sua personalidade, do seu destino. Em que espelho perdi a minha face? Na noite dos tempos, a pergunta tão antiga já está sendo respondida, e agora é minha jovem personagem quem responde à poeta. Haveremos de amanhecer. É isso, neta amada. Se eu puder ajudar minhas leitoras, meus leitores, se eu puder ser qualquer amparo para a dor ou saída para a vida, se eu puder ajudar as jovens escritoras a escreverem mais, com mais espaço, liberdade, está tudo feito. Agora essa alegria com o livro novo, com seu trabalho incansável, fiel, sério. Te agradeço muito a nossa parceria, amor absurdo. A alegria que você traz para a minha vida. Essa realização em sermos mulheres com nossas vidas em nossas mãos. Hoje estou bobona, emocionada. Vamos em frente, avó Lígia. Esse é um texto que, não sei como, mas ele em algum momento, ele é longo, ele é bem mais longo que isso, mas acho que é um texto importante para ser publicado, assim. Com certeza. Você sabe que eu já fiz muitas mediações na minha vida profissional, e uma das regras da mediação é que ninguém veio aqui para ouvir o mediador, né? A gente veio aqui para ouvir a Lúcia, a Aline e a Andréa, mas eu senti que eu deveria contar uma coisa para vocês. E daqui a pouco eu continuo, então, no papel de mediadora. Então, estou aqui mais como uma mulher testemunhando também Lígia. Eu tive 2 oportunidades de encontrar com a Lígia na minha vida profissional muito jovenzinha. Uma delas foi na cobertura da Flip, que agora eu não vou lembrar em qual que ela esteve, se era 2004 ou 2004. Então, eu tinha 23 anos e eu cobri, na época, essa Flip para o IG, onde eu trabalhava. E era uma mesa com Sclier e com o Luiz Fernando Veríssimo. Uma coisa assim maravilhosa, e eu pude conversar um pouquinho com ela, mas muito rápido. Aí no ano seguinte, eu acho, agora não lembro agora se era no ano seguinte, se foi 4, se foi 5 ou no mesmo ano, aí eu já estava trabalhando na Ilustrada e era algum prêmio que alguém ganhou na Academia Paulista de Letras. Eu não vou me lembrar agora, gente. Olha como o tempo passa, né? Também é 2004, 2005. Então, provavelmente foi 4 mesmo, porque foi essa passagem, assim. Eu lembro que era o meu finalzinho de trabalho no IG, e eu entrei na Ilustrada, enfim, na cobertura de livros, tal. E eu fui cobrir alguém que ganhou um prêmio. É inclusive um estudioso de toda a questão afro-atlântica. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome, mas não vem ao caso esse homem hoje, vem ao caso essa mulher e o que ela fez e que me marcou profundamente. Eu, enfim, uma jovenzinha, cheguei de novo para falar com ela e colher o que no jornalismo a gente chama de aspas, né? E eu não sei o que aconteceu com a Lígia, se ela era sempre assim, a Lúcia pode dizer. De repente, ela com aquele batom vermelho, assim, ela chegou assim em mim, apertou o meu rosto e falou assim: eu tenho muito orgulho de vocês. Eu fiquei muito comovida e eu acho que é muito simbólico poder contar essa história, que é tão íntima minha. Eu contei para algumas pessoas, isso não pôde entrar no jornal, mas, sobretudo, porque a gente está aqui nessa livraria, que é uma livraria de mulheres, e esse texto é sobre isso. A gente vai ouvir a Aline e a Andréa, mas eu achei muito forte como eu encarnei um coletivo naquele momento, porque eu era uma pessoa muito jovem, trabalhando para a divulgação da literatura, né? Então, eu senti exatamente essa energia que vem com essa carta, com uma espécie de coerência geral, e que a gente
lê na obra de maneira muito profunda. Hoje a gente está aqui mais para celebrar, mas a gente depois pode marcar outros encontros para se aprofundar também em questões de Lígia, que merece aí de muita leitura e muito estudo. Então, obrigada por poder compartilhar isso com vocês hoje, porque me veio assim quase corporalmente o toque da mão dela pegando no meu rosto e fazendo isso. Bom, eu vou fazer a apresentação da Andréa primeiro. Ou será que eu tenho que respeitar uma ordem alfabética? A, N, A, E. Vamos lá, André. A André está primeiro aqui na minha cola. Bom, André Del Fuego é escritora e mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo, autora do romance Os Malaquias, vencedor do prêmio José Saramago. Quem não leu, pelo amor de Deus, leia esse livro, que foi publicado em vários países. Seu romance, As Miniaturas, foi publicado em Portugal, na Argentina e na França. Ela também é autora da trilogia de contos Minto Enquanto Posso, Nego Tudo, Engano Seu, e dos juvenis Sociedade da Caveira de Cristal, Quase Caio e Irmãs de Pelúcia. Ganhou o Prêmio Literatura para Todos do Ministério da Educação, com a novela Sofia, O Cobrador e o Motorista. Ministra oficinas de escrita literária há mais de 10 anos, e seu mais recente romance, A Pediatra, foi publicado em Portugal e teve os direitos vendidos para o cinema. Gente, é muito divertido esse livro, leiam também. Eu acho que tem um dia a gente também pode marcar uma outra conversa para falar da obra da Andréa, mas o salto de Malaquias para Pediatra é algo que a gente pode pôr num divã também, de crítica literária e conversar, muito interessante. E vamos entender também se Lígia não teve alguma coisa aí. Você fez um link, é que a gente uma hora conversa, mas um dia você fez um link que eu fiquei... Você já fez a minha terapia? Na verdade, tá longe, né? Tá todo mundo longe do microfone, gente. O link, só para ficar uma pista aqui para quem estiver curioso, é totalmente pensar em doenças e pessoas hipocondríacas e começar a procurar o léxico da doença e da paranoia com remédios e tal. Vocês vão encontrar um grande link de André Del Fuego aí. E a Aline, mas fica para uma outra conversa. A Aline Bey nasceu em São Paulo, em outubro de 87. Bom, ela colocou essa data aqui só para, né? Né? Aliás, datas, né? Essa é uma outra questão aí do aniversário da Lígia, né? Que é muito engraçada também. É formada em letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em artes cênicas pelo Teatro Escola Célia Helena. No momento, cursa uma pós em escritas performáticas na PUC-Rio. O Peso do Pássaro Morto, que todo mundo conhece, né? Finalista do Prêmio do Rio de Literatura e vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Toca. É o seu primeiro livro. Foi publicado na França pela editora Aldeia em janeiro de 22. Foi adaptado para o teatro por Helena Serelo e Nelson Baskerville. Está em cartaz, inclusive, ainda, não está? Acabou de sair. Eu tinha acabado de ver assim, nas redes que estava em cartaz. Bom, foi adaptado aí para o teatro. Vamos saber quando volta em cartaz. E seu segundo livro, Pequena Coreografia do Adeus, foi publicado em abril de 21 pela Companhia das Letras e finalista do Prêmio São Paulo e do Prêmio Jabuti. E será adaptado para o teatro por Tarsila Tanhan. Que demais saber tudo isso. Bom, feitas as apresentações, eu não queria fazer nenhuma pergunta muito fechada nesse primeiro momento. Eu queria ouvir de vocês, pode começar pela Andréa. Que história vocês têm com Lígia Fagundes Telles? Eu acho que talvez fica uma imposição muito grande, né, de como escritoras. Por exemplo, esses dias mesmo saiu uma matéria na BBC Brasil que ficou um perfil muito bonito, né, sobre a Lígia. E eu, por exemplo, fui perguntada como que você analisa esse legado da Lígia? E, às vezes, esse tipo de análise, né, de intertextualidade, de uma interferência tão precisa, ela depende de algo que a gente faz em crítica literária. Mas tem um outro tipo de atravessamento que se dá na leitura, que não necessariamente vai se resultar num estilo que você adota, num tipo de personagem, mas a gente tem histórias, né, com essas mulheres que a gente lê. Eu queria saber um pouco, nesse tom, quais são as histórias de vocês com Lígia? Boa noite. Uma coisinha aqui, obrigada. Boa noite a todos, a todas. Assim, que beleza essa livraria absolutamente abarrotada para celebrar a Lígia Fagundes Telles. Está ao lado da Luciana.
da Aline e da Lúcia. E a minha vontade é fazer perguntas para a Lúcia apenas. Eu acho que a gente pode desviar para este lugar. Porque eu fiquei muito impactada com a sua leitura, com a proximidade, com a proximidade dela com você, suas filhas, essa confiança de uma carta, essa mulher na sua intimidade. Porque acho que, como escritoras, e a Aline também acho que deve sentir isso também, a literatura ela é muito feita, quase absolutamente, eu digo quase porque sempre há o fora, o mundo, mas das meninas, as minhas netinhas chegando em casa. Né? No caso, ainda não sou avó, pretendo, vai ter um filho, mas, enfim, a coisa da própria vida ali. E estou muito tocada também com a preocupação dela com as autoras, com as mulheres escrevendo. E aí a minha conexão com a Lígia, bom, no ensino médio eu li As Meninas e foi assim uma coisa fortíssima entre todos os alunos, ali estudei em escola pública, uma questão política que era sempre mais fácil do que a questão romântica, isso me chamava a atenção, me lembro de ter essa sensação lendo no final da adolescência a questão romântica em paralelo com a questão política. E depois, mais velha, eu fui abraçada pelos contos. E pelo lado dos contos da Lígia, que eu acho que faz com que ela seja assim, uma autora latino-americana, que é pelo insólito, pelo mistério, pelo oculto. Né? Ela teve contato com Borges, certamente leu muito Borges, e isso faz um link com o continente, assim, uma autora ligada ao nosso continente. Um dos livros que trouxe aqui, enfim, que é essa antologia Mistérios, que propôs essa ideia de reunir contos dos anos 40 aos anos 70, em que esse insólito e esse mistério e essa realidade hackeada pela fantasia se apresentam nos textos, né? E tem um conto, Ela Amava. Tá, me deu um tremor aqui. Mas aí eu vou ler Lígia, porque depois dessa carta, só lendo a voz dela aqui outra vez. E eu queria, enfim, dividir um pouquinho do meu assombro. Bom, Seminário dos Ratos, assim, é um conto que eu recorro assim para aprender a escrever. E eu comecei a escrever contos, né? 3 primeiros livros são de contos. E muito, para não fugir da sua pergunta, tem essa relação da concisão e de conseguir, numa frase, como antes do Baile Verde, aquele começo inacreditável, em que começa tudo muito estiloso e tudo muito pomposo, até que a cauda de um vestido se escangalha pelo asfalto. Não é achincalhado, eu esqueci o termo, mas é isso, assim, se arrasta pelo asfalto. E aí não é esgarçado, você tem. Eu tô com ele aqui também. Quer ver? Mas enquanto você acha, eu continuo. A relação sempre com os detalhes de um cotidiano mesmo, dos objetos. Eu fico muito impressionada de como ela coloca as roupas nas personagens. E eu tenho reparado muito nisso como pesquisa mesmo de linguagem, como os autores vestem os seus personagens e como os autores resolvem, que eu também adoro como ela resolve as questões atmosféricas, que é como amanhece, como anoitece, como entardece, como se resolve um prato de comida na literatura, como se resolve uma cena de sexo. E a Lígia é uma escola. E aí eu quero dividir com vocês um trechinho de A Mão no Ombro, que para mim é um conto delirante. E ela começa assim: o homem estranhou aquele céu verde com a lua de cera coroada por um fino galho de árvore, as folhas se desenhando nas minúcias sobre o fundo opaco. Era uma lua ou um sol apagado? Difícil saber se estava anoitecendo ou se já era manhã, no jardim que tinha a luminosidade fosca de uma antiga moeda de cobre.
Estranhou o úmido perfume de ervas e o silêncio cristalizado como num quadro, com um homem, ele próprio, fazendo parte do cenário. Foi andando pela alameda, atapetada de folhas cor de brasa, mas não era outono, nem primavera, porque faltava às flores o hálito doce, avisando as borboletas. Não viu borboletas, nem pássaros. Abriu a mão no tronco da figueira viva, mas fria. Um tronco sem formigas e sem resina. Não sabia por que motivo esperava encontrar resina vidrada nas gretas. Não era verão, nem inverno, embora a frialdade limosa das pedras o fizesse pensar no sobretudo que deixara no cabide do escritório, um jardim fora do tempo, mas dentro do meu tempo, pensou. É um delírio porque isso ele invade os lugares do sono e da vigília. Aqui mais um trechinho ainda, porque esse jardim ele vai fazer parte entre é uma película praticamente entre a realidade e o sonho. Lá pelas tantas diz assim: sentiu-se observado pelo jardim, julgado até pela roseira de rosas miúdas, numa expressão reticente logo adiante. Envergonhou-se, meu Deus, murmurou num tom de quem pede desculpas por ter entrado em pânico, assim com essa facilidade. Meu Deus, que papel miserável! E se for um amigo? Simplesmente um amigo? Começou a assobiar, e as primeiras notas da melodia o transportaram ao menino antigo, com sua roupa de senhor dos passos na profissão de Sexta-feira Santa. O Cristo cresceu no esquife de vidro, oscilando suspenso sobre as cabeças. Me levanta, mãe, quero ver. Mas ele continuava alto demais, tanto na procissão como depois, lá na igreja, deposto no estrado de panos roxos, fora do esquife para beijá-la a mão. O remorso velando as caras, o medo atrofiando a marcha dos pés tímidos atrás do Filho de Deus. O que mais nos espera, se até com ele, a vontade de que o pesadelo acabasse logo e amanhecesse sábado, ressuscitar na aleluia do sábado. E daí, se vocês me permitem, o finalzinho. Os começos e os finais de Lígia, o que é isso, minha gente? Se alguém aqui tem uma cócegazinha para escrever, é preciso entender isso aqui como uma oficina, adoro dizer isso assim, uma transfusão de coragem para escrever. E daí, lá para o finalzinho, a alegria era quase insuportável. Da primeira vez, escapei acordando. Agora, vou escapar dormindo. Não era simples? Recostou a cabeça no espaldado banco, mas não era sutil? Enganar assim essa morte saindo pela porta do sono? Preciso dormir, murmurou, fechando os olhos. Por entre a sonolência verde-cinza, viu que retomava o sonho no ponto exato em que fora interrompido. A escada, os passos, sentiu o ombro tocado de leve, voltou-se. E aí essa força que ela dá para as coisas quando ela vai para esses mistérios, né? Porque tem uma coisa no conto aqui, depois procurem, que é essa questão com o ombro, há sempre alguma coisa aqui para o ombro, que é quase um pedido para se voltar, mas para ver o quê? Que é um pouco a pergunta do conto. Boa noite, gente. É um prazer, é uma honra absurda estar aqui hoje falando de Lígia Fagundes Telles ao lado de vocês. E você trouxe essa questão do conto agora, e eu fiquei pensando numa fala que ela tem, que se diz, então, que o conto é a foto de uma árvore, mas ela dizia que, então, tem um homem atrás da árvore. E eu acho que a Lígia, quando a gente lê, tem alguma coisa que só está começando depois que a gente termina, sabe? E é uma vida tão grande lê-la, e, ao mesmo tempo, depois de terminar, né, um livro dela, a gente ganha uma borda incrível, porque é uma lente, então, que se coloca, de repente, entre a gente e o mundo. A gente começa, então, a ver coisas que a Lígia nos mostrou. Ela exercita o olhar. Então, eu queria, para começar,
a minha fala, né, e dizer como Lígia chegou para mim, eu queria trazer o início de um conto que me toca muito, que é a estrutura da bolha de sabão. Eu sinto que a gente, como escritoras e escritores, a gente pode se interessar por qualquer coisa, se a nossa pena souber receber essa coisa. E eu acho que a Lígia, ela vai falando das coisas imensas, como a morte, como a vida, como as relações, a partir, às vezes, de coisas tão minúsculas, né? Das suas miniaturas. Então, acho isso muito bonito. Ela vem trazendo aqui a bolha de sabão. E preciso dizer também que tem uma coisa que eu ouvi de Lígia, que ela escrevia falando primeiro. Ela contava as histórias, né? E eu assisti uma série que chama Elas no Singular, que já fica aqui a minha indicação. Está na HBO. E é uma série que vai cuidando de várias autoras nossas, e a Lígia é uma delas. E ela conta a história da bolha de sabão, e eu primeiro ouvi antes de ler. E depois, quando eu li, era muito, muito parecido, né? O modo como ela conta e o modo como ela escreve. Também aquele Natal na Barca, que eu ouvi uma entrevista dela contando a história, e o conto e a história que ela conta se encontram nas palavras. E é muito difícil falar tão bem, né? Falar tão bem quanto se escreve. Ainda mais sendo Lígia Fagundes Telles. E ela falava também muito bem, né? Ela se expressava de uma forma assim que silenciava tudo ao redor. Então, vou ler esse trecho aqui. A estrutura da bolha de sabão. Era o que ele estudava. A estrutura, quer dizer, a estrutura, ele repetia, e abria a mão branquíssima ao esboçar o gesto redondo. Eu ficava olhando seu gesto impreciso, porque uma bolha de sabão é mesmo imprecisa, nem sólida, nem líquida, nem realidade, nem sonho. Película e oco. A estrutura da bolha de sabão, compreende? Não compreendia. Não tinha importância. Importante era o quintal da minha meninice, com seus verdes canudos de mamoeiro, quando cortava os mais tenros, que sopravam as bolas maiores, mais perfeitas. Uma de cada vez. Amor calculado, porque na afobação o sopro desencadeava o processo e um delírio de cachos escorriam pelo canudo e vinham rebentar na minha boca, a espuma descendo pelo queixo, molhando o peito. Então eu jogava longe, canudo e caneca, para recomeçar no dia seguinte, sim, as bolhas de sabão. Mas e a estrutura? A estrutura, ele insistia, e seu gesto delgado de envolvimento e fuga parecia tocar, mas guardava distância, cuidado, cuidadinho, ó, paciência, a paixão. No escuro, eu sentia essa paixão contornando sutilíssima meu corpo. Estou me espiritualizando, eu disse. E ele riu, fazendo tremer os dedos asas, a mão distendida imitando libélula na superfície da água, mas sem se comprometer com o fundo, divagações à flor da pele, ó, amor de ritual sem sangue, sem grito, amor de transparências e membranas, condenado à ruptura. A minha relação com Lígia, então, começa esse ano, Luciana. Eu tenho uma relação com os clássicos que é uma relação de espera. Eu sinto que, de alguma forma, mesmo que a gente ainda não tenha ido até certas autoras e autores clássicos, eles já vieram até nós, porque eles estão na estrutura de tudo. Então, eu já tinha lido Lígia em Hilda, eu já tinha lido Lígia em Clarice, eu já tinha lido Lígia em tantas outras histórias que eu me entregava, né? Mas eu tinha tentado, há uns anos atrás, ler As Meninas, que foi um romance que você disse que leu, então, no ensino médio, né? Eu tinha lido alguns contos na escola, mas eu sinto que a escola me afastou de diversos livros clássicos por conta das propostas que eram, enfim, elaboradas ali, fazer prova, ter que responder uma questão que precisava ser certa, isso tudo sempre me afastou muito dos clássicos, né? E a Clarice, por exemplo, né, que elas têm tiveram uma relação, inclusive, bem engraçada, né? Tem várias histórias que a gente escuta na internet, depois a gente pode até comentar, e a Lúcia também, se ela quiser.
Mas, enfim, a Clarice e a Hilda, né, são autoras que já estavam dentro dos meus estudos há muito tempo. E o que me aconteceu foi que, esse ano, além de, claro, as minhas leitoras sempre me falarem de Ciranda de Pedra e dizer que tinha muito do que eu escrevi ali, perguntando se eu tinha lido, perguntando, enfim, e eu dizia, não, ainda não chegou a minha hora com Lígia. Então, no começo desse ano, eu ganhei Verão no Aquário, de um amigo meu. Ele ia viajar, e aí ele me trouxe esse livro, e ele falou assim, eu fui no sebo ali, e esse livro quis vir, ele quis chegar para você. E eu acredito muito nessas conexões. E aí eu levei o livro para uma viagem que eu fiz em janeiro, e comecei a ler. Eu abri, na verdade o que me aconteceu foi que está tudo anotado, quem não gosta de anotar em livro não olha, mas tem um primeiro parágrafo aqui no Verão do Aquário, que foi só o que eu li antes de levar esse livro para a viagem. Eu li só esse parágrafo, com licença que eu vou ler então só esse trecho. Ele veio vindo silenciosamente, inclinou-se sobre a minha cama. Seus dedos transparentes quase tocaram no meu ombro. Raíza, Raíza. Tinha uma rosa em lugar do rosto, mas o hálito adocicado era de hortelã. Papai, você bebeu outra vez? Tive vontade de dizer-lhe. Foi quando senti um perfume moribundo de rosas e lembrei-me então de que tinha morrido. Quis abraçá-lo, paizinho. Que saudade, que saudade. Foi isso que eu li e levei para a viagem. E aí o que acontece é que eu já estou assim, a gente está em abril, é abril, estamos num relacionamento seríssimo. Eu tenho uma amiga minha aqui que está casada com a Ana Cristina César, é a Thaís. Eu estou casada com Lígia, né? De vez em quando ela sai de casa, vai encontrar a Ana Cristina, vai encontrar a Hilda, mas eu estou casadíssima, sou monogâmica, e é isso que eu quero dizer. Eu já tenho um aqui, imagina. Agora me ocorreu ouvindo vocês, né, e talvez eu lançar essa questão para as três. Lúcia, se inclua aí. Nessa relação entre as mulheres mesmo, assim, sabe? Já que a gente está aqui na Gato Sem Rabo, vamos fazer um clube da Luluzinha, a mediadora ainda se chama Luciana, né? Que é o seguinte, se a gente pensar nesse trio, né? Na Clarice, na Hilda e na Lígia, né? Amicíssimas, as três fizeram direito, quer dizer, não é pouca coisa. Pelo que eu sei, quando a Lígia, por exemplo, entrou, eram assim, 5 mulheres para 100 e não sei quantos homens, né? 6 mulheres, tá vendo? É que somava era ela e mais 5. E um mesmo momento histórico, amigas, as 3 beldades, muito bonitas. Então, assim, é muito comum quando a gente lê as matérias sobre elas, dá um pouco de raiva, né? Porque a gente vê um monte de gente, tipo Faulkner, sendo extremamente fazendo comentários. Com cachimbo e ninguém diz nada. Né? Enfim, né? Mas me ocorreu, além dessa questão da amizade entre mulheres e da troca entre mulheres, e a gente está justamente trocando ainda com Lígia através da sua literatura. Quer dizer, então podemos comentar isso, que eu acho que é muito gostoso falar sobre isso. A outra questão como eu estava comentando no começo, quer dizer, e agora a Aline trouxe isso na fala dela, como, na verdade, essas grandes autoras, elas atravessam quem está escrevendo, mesmo que você ainda não tenha lido, porque tudo que você vai lendo vai dialogando, né? E as 3 são, enfim, muito diferentes em termos de formalização, né? Enfim, não estamos aqui para falar de Clarice e de Hilda, mas se a gente pensar tudo que a gente sabe de Clarice, né, da experimentação de linguagem dela, enfim, não vamos ficar falando de Clarice, mas enfim, vocês sabem do que eu estou falando, e de Hilda. A Lígia é aquela que, em termos de linguagem, vocês comentaram isso sobre como ela falava muito bem e dessa clareza. Os críticos literários, às vezes, colocam ela numa linhagem machadiana, né? Então, às vezes, fazem essa divisão. As linhagens machadianas, as linguagens rosianas, para quem, né, faz invenções, ou mesmo claricianas. E a Lígia, ela tem aquela linguagem extremamente clara, né? Assim, límpida. No entanto, nessa clareza, nessa limpidez, o tempo todo tem elipse, o tempo todo você não sabe, o tempo todo tem esse estranhamento.
onde você quer chegar, Luciana, da questão das mulheres e com essa estrutura de linguagem, né? Exatamente isso, é onde eu quero chegar. Tem um processo, por exemplo, já que a gente está também falando das meninas, né, que a gente sabe muito bem, todas as palavras são exatamente o que você lê ali e é o que está no dicionário, né? Porém, tem uma espécie de descoberta durante o próprio processo do que vai sendo dito e escrito, onde a pessoa não necessariamente, a personagem, no caso, não necessariamente sabe onde vai chegar, mas é durante esse processo da escrita e dessa formalização que tudo aquilo que era misterioso também vai se revelando, né? E isso me parece tão feminino, né? Eu acho que por muito tempo a gente ficou em falas. Eu, por exemplo, ouvi muitas escritoras mulheres respondendo, toda vez que perguntavam, mas existe uma escrita de mulheres? Não, é quase como se tivesse o escritor é uma entidade neutra, né? E, claro, a gente vai falar também, enfim, da capacidade de um autor de formalizar questões masculinas, femininas, não se trata disso, mas tem alguma coisa que é realmente trazer à tona esse mundo feminino, né? E que passa por essas amizades e essas trocas que se dão entre mulheres, e a gente sabe como mulheres muito bem do que a gente está falando. Então, falei de maneira muito fluida, não fechei um ponto de interrogação, mas queria ouvir um pouco de vocês sobre essa questão. Assim. Então, vou tentar sumarizar de novo. Relação entre mulheres muito diferentes, como essa troca se dá na formalização de cada uma, mas aí a gente pega a Lígia como esse fio condutor e nesse gesto que ela chega numa linguagem muito clara, porém cravada de mistérios e desses embrulhos, né, que era uma outra palavra que ela gostava de usar muito para se referir ao próprio trabalho dela. Então, quando se dá esses desembrulhamentos, por assim dizer. Acabei de inventar uma palavra. Olha lá, na Rota das Mulheres. Ai, que bom, porque eu estava me coçando mesmo para já começar. Sobre essa questão de um repertório, né, feminino na escrita, né, eu sempre brinco, quando publico há 20 anos e, na época, houve uma antologia organizada pelo Luiz Rufato, chamada 30 Mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira. E ele saiu pesquisando essas e encontrou, na verdade, muitas mulheres que estavam escrevendo, mas que já havia publicado 1 ou 2 livros e tal. Precisou fazer uma segunda edição e eu lembro que essa antologia chamou a atenção, era a capa da Ilustrada, entrevistas, e chamava a gente para conversar e tal, sobre essa coisa. Então, como é escrever literatura feminina, né? E isso se diluiu. Depois eu queria saber de você se a Lígia testemunhou esse momento agora dessa escrita das mulheres contemporâneas, não só as brasileiras, como latino-americanas, as latinas, como as francesas, enfim, por todos os lugares, né? Mas essa questão da literatura feminina, eu penso nela como um repertório, né? Um repertório. E eu brinco que se alguém está escrevendo sobre cachorro, não está fazendo uma literatura veterinária. Então, se você está escrevendo sobre o repertório da existência das mulheres, isso não designa um gênero, porque não é isso, é um repertório. O repertório não é estilo. Aí entra nesse lugar que você está dizendo, de quando as coisas saem de um veio, vamos dizer assim, para a linguagem. E acho que a linguagem ela mais esconde do que revela, na verdade, né? Talvez esse paralelo que você tenha feito assim de uma coisa do mistério da própria escrita com o próprio fato dos mistérios femininos ou de uma suposta inclinação feminina para os mistérios, por exemplo, né? E eu fico lembrando assim a imagem que eu tenho da Lígia, né? Uma mulher assim, eu sempre lembro das presilhinhas, lindas, aquelas presilhinhas assim contendo aquele cabelo assim sempre muito bem penteado, uma elegância, né? Uma elegância em se vestir, em se mover no espaço. Eu me lembro de ir num lançamento de uma antologia que ela fazia parte, me lembro de ver ela ali assim, uma mulher só que absolutamente selvagem, né? Selvagem, né? A gente vê pela própria literatura e tal.
E daí eu vou fazer uma pergunta para a Lúcia. Pode fazer. Me permite. Qual era a relação dela com a religião, com os mistérios, com o transcendente? Isso foi uma conversa familiar? Já houve essa conversa? O que você tem dela a respeito desse lugar? Que eu tanto vejo em Mistérios, que é da minha antologia predileta. Começar respondendo essa. Ela era religiosa, acreditava em Deus, mas nesse mistério também, porque tem uma história que eu gosto muito. Ela foi casada há muitos anos com Paulo Emílio Salles Gomes, que não era religioso, mas eles iam viajar. Então, por exemplo, eles iam para cidades do interior e tal, e ela frequentava as igrejas, ela gostava também dessa coisa, ela gostava das missas bonitas, ela tinha essa... Eles iam viajar, e daí ela dizia, eu vou à igreja, ela adorava acender vela para os santos. Então, tinha os santos que ela gostava. E aí ele dizia para ela, mas eu não vou entrar, mas reza para mim também. Clássico. E era esse, eu acho que essa fala do Paulo, ele não chegava a entrar, mas ela ia e rezava para os dois. Também não sei muito como ela rezava, porque quando eu era criança eu me lembro dela rezando, antes de dormir vamos rezar, mas ela ria. Esse jeito dela, assim, mas tinha uma coisa com Deus. Quando meu pai morreu, isso ficou forte, tinha uma coisa muito de que tem um Deus, que a gente precisa acreditar nele, que ele nos ajuda, e que acho que, de fato, ela tinha isso. Nunca foi num tarô? Não, o meu pai frequentou muito o candomblé, né? O meu pai, filho dela, muito próximo, era um homem que morou em Salvador muitos anos e começou a frequentar. E isso talvez... Ela foi algumas vezes com ele aos terreiros em Salvador. Mas eu acho que ela tinha uma... Ela gostava de ir à igreja acender vela para santo, assim. Era nisso que ela... Mas também sempre com muita... Nesse mistério também. Eu não sei te dizer exatamente o quanto isso... Eu me lembro disso ajudando a no desespero, na loucura que foi a morte do meu pai, que foi quando a gente ficou muito preocupado com ela, inclusive, de o que ia acontecer. Foi a literatura que, de fato, a salvou, porque ela foi escrever um livro. E aí ela saiu daquela coisa que poderia ter entrado numa depressão. Mas tinha a história com Deus e com os santos que ela gostava. Isso é forte, assim. E essa história do Paulo eu acho ótima, porque é também na cabeça, assim, reza para mim. Eu quero que você reze. Eu acredito na sua reza para mim. Eu quero estar protegido por aí. Então, sempre esse mistério. Na relação com as mulheres, essas duas mulheres, outras várias amigas, mas essas duas amigas, a Hilda eu conheci, a Clarice não. Muito intensa, né? E muito engraçada as histórias delas três, porque elas são muito diferentes, né? Cada uma com uma vida, mas elas se gostavam muito e elas se respeitavam como escritoras, isso foi muito bonito na história. Eu acho que essa é a coisa mais bonita. Elas se admiravam como escritoras. Lúcia, você sabe de histórias de uma lendo a outra antes de publicação, assim, Sim, de lenda original? Sim, muito. Clarice mandava muitas cartas, porque elas não tinham a mesma... Então, Clarice mandava trechos. O que você acha desse trecho? Daí ela respondia, não, Lígia, não é disso. A Clarice tinha essa coisa com ela, vem, eu quero saber disso, porque ela começava com aquela coisa, e a Clarice... É uma relação totalmente assim. Ela falava, a Clarice me deixa doida, porque ela quer que eu responda as coisas... Exatamente isso que vocês devem imaginar, assim, porque uma super... A Clarice, quando o Paulo Emílio morreu, ajudou muito ela. Foi uma amiga muito companheira, muito, muito amiga, muito... Ela falava isso, a Clarice me ajudou demais. Foi a pessoa que mais me ajudou. Quando o Paulo Emílio morreu, tinha uma coisa nela, na cumplicidade dela de estar perto, que foi um amor de mãe. Essa era a... E a Hilda, histórias maravilhosas. A Hilda, daí, elas se frequentavam muito, né? Ela foi muitas vezes ficar com a Hilda em Campinas, na Casa do Sol. E aí as histórias mais legais. Ela também...
ela admirava muito a Hilda como poeta. Ela tinha uma coisa com os livros de poesia da Hilda, e muito forte, assim, muito... Eu acho que ela se assustava, às vezes, um pouco, como poderia dali sair... Mas não no susto, no sentido... Mas de como a Hilda poderia ser tantas mulheres ao mesmo tempo. Ela admirava isso. E também foram muito amigas, né? Muito companheiras. Eu acho isso que eu vejo nas cartas e nas falas dela, nas histórias, essa admiração de uma pela outra, apesar das diferenças enormes, assim. Essa admiração pelo percurso. A Lígia, minha avó, andava muito atenta e muito preocupada com essa... Preocupada nesse sentido... Como a gente vai continuar, assim? Como a gente ganha um espaço que ainda não é... Mas a gente precisa ocupar mais e chegar mais. Então, ela tinha uma coisa com... nos últimos anos, ela só lia o que ela lia Machado de Assis, assim. Mas ela leu muito as novas gerações e ela adorava ler as mulheres. Ela ficava Companhia das Letras, tudo que saía, ela... Me mandem as mulheres, enfim, não só da companhia, mas como era editora dos últimos tempos. Ela leu muito as mulheres chegando e ela tinha essa admiração. Acho que essa fala que você fala dela chegar e... Ela ficava muito tocada quando uma mulher tinha um livro importante, quando... Essa foi uma luta das três, né? Que eu acho que a gente imagina, mas todas as histórias foi muito difícil para elas, assim, tudo isso foi muito. Então essa admiração e esse cuidado de uma com a outra tem a ver também com esse percurso que elas tiveram que trilhar juntas, de um momento em que era um momento dos homens, assim. As críticas eram essas. Nossa, é linda, mas seria muito melhor na boca de um homem, na pena de um homem. As críticas no jornal eram essas. Hilda e Clarice também, né? Passaram por coisas... Então, o que eu acho mais bonito e o que eu acho que ela tinha muitos amigos homens também, ela gostava muito dos homens, enfim, ela tinha essa... Mas eu acho que essa coisa com as mulheres, depois outras escritoras, mas essa admiração e essa amizade de uma cuidar da outra nos momentos... Então, eu citei aqui momentos difíceis, porque são momentos que eu me lembro... Mas elas tinham esse cuidado, assim, essa delicadeza de uma com a outra, sabe? Isso é muito forte, assim. E era possível testemunhar o processo dela de criação? Então, por exemplo, agora não recebo ninguém aos domingos. Não tem Natal esse ano. Alguma coisa, um sinal, sabe, de uma entrega, ou não sei, assim, do quanto impactava assim, a vida, se impactava a vida doméstica, o processo criativo dela. Eu pude presenciar um livro sendo escrito mesmo, feito, e depois este livro inteiro, que ela trabalhou loucamente em todos. Ela queria reescrever tudo, né? Ela tinha essa... E outros livros, as reedições, enfim, passaporte para outros livros que não tinham saído ainda, que a gente foi... Mas o Conspiração de Nuvens, que foi um livro que ela escreveu inteiro, e foi o primeiro livro que eu pude acompanhar, que eu já era um pouco mais velha, que eu acompanhei e ela era muito organizada, disciplinada, mas ela não parava a vida, assim. Então, chegavam os amigos, ela tinha coisa com as academias, ela saía, voltava, ela adorava a rua, ela saía todos os dias. Ela não tinha essa coisa de ficar em casa, ela adorava ir passear e andar na rua. E ela estava me falando muito isso, como era importante andar na rua, as coisas simples, assim. Ela estava bem cansada dessa coisa de tem que andar na rua, tem que ir à feira, tem que isso é importante, sabe? Então tinha uma disciplina, mas ela trabalhava o dia inteiro. Então a casa dela era uma casa do trabalho, sabe? Não tinha muito outra. Ela sentava e ela até o final, aí teve a pandemia, toda essa loucura, mas até 2019 ela trabalhava o dia inteiro. Ou, assim, lia 3... Começava assim, lendo os jornais. Então, que é isso que ela diz. Eu escrevo sobre aquilo que eu leio.
E aí começava a recortar as coisas que interessavam. Adorava os crimes, né? Essa, acho que é uma história que vocês devem conhecer também. Chegava, às vezes, na casa dela, a mesa repleta de recortes e coisas de... Ela ficava muito instigada. A Hilda também. Elas diziam que elas poderiam ter uma delegacia, que elas iam desvendar todas as... Tinha essa história delas, elas se falar. E essa coisa, o que está acontecendo, elas ficavam tentando... Que é a vida, né? Que era matéria para todas as... Aline, você quer fazer um comentário? Eu vou complementar, assim, porque essa relação, né, da Lígia com a Clarice e com a Hilda é muito inspiradora para nós, né, que escrevemos, que estamos aqui no começo, eu pelo menos, né, no começo da minha trajetória, essa cumplicidade com as outras autoras e poder dialogar, então, a partir de atmosferas tão diferentes, investigações tão próprias, né, cada uma delas, como a gente já mencionou aqui, tinha um tipo de escrita, tinha um interesse pela palavra e pelos assuntos totalmente único, né? E, de alguma forma, essas três grandes autoras vivendo no mesmo tempo e tendo vivido longamente, né, cada uma ao seu modo, é muito bom escrever, então, pensando que elas estão aqui também, né? Elas abriram muitos caminhos para a gente que escreve. É muito melhor escrever agora, depois que elas já fizeram tanto. A gente já começa de um outro ponto. E eu estava outro dia conversando, inclusive, com o autor, o Jefferson Tenório, e a gente estava falando sobre essa questão do processo de escrita, né? Que foi uma pergunta que a Andréia trouxe. E eu gosto muito de escrever na minha casa, no meu ateliê, né, como eu costumo chamar, tentando um pouco reinventar essa palavra escritório, né, que acaba sendo o nome que a gente dá para esse espaço de escrita, mas tenho tentado encontrar, então, muito mais nas artes plásticas ou nos artistas da cena, que cuidam do espaço de uma forma um pouco mais atmosférica, o meu espaço de escrita também. E aí ele disse que ele também gosta muito de escrever num espaço fixo, apesar de estar viajando muito, né? E uma coisa que a gente descobriu sobre os nossos processos, que é semelhante, é que a gente, de repente, se tem um livro, se a gente viaja e leva alguns livros, eu sempre levo uns livros na viagem, não só os que eu estou lendo, mas também os livros que já li, os livros que consulto, e acho que Lígia é esse tipo de escrita, né? A gente nunca vai terminar de ler Lígia Fagundes Telles. A gente sempre vai ter que voltar. E o conto se renova. O Marcelino tem uma frase linda sobre os clássicos, né? O livro nunca vai estar no lugar onde a gente deixou. A Lígia nunca vai estar no lugar onde a gente deixou, então é inesgotável. E aí, então, se você leva seus livros, é quase como se você levasse tua casa também, né, teu ateliê. E ele diz que abre, então, num trecho de um livro que ele gosta muito, lê uma página e aquilo dá uma acordada, um chamamento de literatura, e ele vai para a escrita. E eu faço a mesma coisa. Assim, a gente chegou, eu aposto que quem escreve aqui também já fez isso muitas vezes, quase como se a gente pudesse, então, na linguagem de uma autora ou autor que a gente admira, reconhecer uma musicalidade que é da escrita, sabe? Um chamamento maior. E a Lígia, não importa o dia que eu acorde, no dia assim que eu acho, hoje não vai sair nada. Hoje eu vou sentar na frente do computador, não vai sair nada. Se eu pego Lígia, eu leio uma página diante do baile ver qualquer, me acende num lugar, e acho que a Andréia falou sobre isso, né? Como a gente se sente convocado para a escrita, como ela é generosa como autora, porque é uma autora gigantesca, monumental, mas ela não impede que a nossa pena também entre em movimento, ela convoca, ela fala, vem, 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 vem você também, o que você tem para dizer, vem, vem. Então, sou muito grata. Gente, o tempo eu tinha, né, voou, assim, tinham me dito que era para a gente conversar mais ou menos 50 minutos, já estouramos isso, mas a gente queria deixar também, provavelmente vocês têm perguntas, né, para elas. E, enfim, se quem tiver pergunta pode levantar o braço, eu levo. Ou ninguém tem? Não? Ali. Quem estava primeiro? Eu não vi. Ah, Oi, eu estou muito emocionado, mas eu queria perguntar uma pergunta meio boba, só que não é tão boba, para você, Lúcia, que é sobre a cor verde. O que acontece assim? Era a cor preferida, né?
Diz ela que é a cor da esperança, né? E a cor da grama, ela tinha uma coisa com a natureza forte, do mato, E ela tinha essa coisa com as cores, com as roupas, com as... na vida e como escritora, né? Usava isso também para criar e para... O verde, a explicação, e eu acho que acho que ela gostava, mas tinha uma coisa com a esperança. E a esperança era uma coisa para ela muito importante, assim. Eu vi numa entrevista esses dias, falando sobre essa questão do verde, e estava dizendo sobre o jogo, o pai dela, e a relação da mesa. Enfim, talvez também... Exato. Porque ela... Não, porque, na verdade, então, nessa entrevista... Eu gosto muito, quando eu começo, então, a estudar uma autora, a ouvir entrevistas, ver coisas. Eu acho que ajuda a gente também a elaborar a literatura, né? E ela estava dizendo que o pai dela jogava e levava ela junto para jogar. E ela no Heart, né, que é um documentário muito bonito, né, sobre ela faz um movimento com a mão que ela mostra como o pai distribuía as fichas na mesa, e o movimento que ela faz com a mão é muito parecido com o movimento da máquina, né? E ela diz que o pai ensinou um sonho para ela. E a escrita, né, de alguma forma, que também é um risco, é uma aposta. Então, talvez esse verde também venha dessa mesa, dessa memória afetiva, mas aqui estou trazendo a partir de entrevistas mesmo. Boa noite. Queria perguntar para a Lúcia uma coisa, pura curiosidade de quem já leu muito e queria ler mais e mais. E você falou que ela, até 2019 ela trabalhava do dia. E aí, eu sei que nas reedições pela Companhia das Letras ela mexeu bastante nos livros, assim, mas queria saber se, depois de Conspiração das Nuvens, ela produziu algo inédito, assim, ela continuava escrevendo, ou era mais esse revisitar das obras antigas, assim? Escreveu cartas, coisas menores, anotações dela, tem um caderno de anotações dela, enfim. Mas ela trabalhou nas reedições depois, nas reedições por exemplo, existe ainda uma de textos que não saíram em nenhum dos livros, que era uma coisa que ela também estava... E nesse tipo de texto sobre as mulheres, mas coisas que já existiam. Escreveu a produção mesmo, sentar, escrever um livro. O último livro feito é a Conspiração. Eu acho que não. Talvez coisas assim que ela apresenta, mas as cartas, ela não queria trabalhar com elas, assim. Nada. Oi, boa noite. Muito obrigada pela fala de todas. A minha pergunta tem a ver com a dele também. Eu queria saber se a Lígia tinha o hábito de manter diários e se sim, existe alguma chance deles serem publicados. Diário com essa sequência, assim, dia a dia, não. Mas todos os dias ela escrevia coisas. Tem uma pasta, por exemplo, grande, que a gente acabou de organizar, porque a gente tem um acervo ainda grande, tem um acervo grande que foi para o Instituto Moreira Salles, tem coisas, mas a gente ainda tem um acervo grande conosco, né, que ficou e que tem uma pasta grande, por exemplo, que chama Recortes. Então, coisas que ela ouvia e gostava de outras pessoas. Mas muitas coisas, não, assim, ela ia ouvindo e anotando. Então, tem coisas desde papel do hotel, isso que você falou, de levar os livros, isso, e anotando coisas. E, às vezes, frases, coisas que ela ouvia das outras pessoas, conversas. Ela adorava reproduzir as conversas que ela ouvia na rua, né? Isso existe, assim, como um laboratório para as coisas depois que ela pensava. E contava, era, como você disse também, uma grande contadora de histórias oralmente, assim, muito. Eu cresci ouvindo muitas histórias, as minhas filhas, enfim, ela adorava contar histórias. Então, isso às vezes virava as histórias, minha filha mais velha, Marina, que conheceu ela muito e que frequentou a casa muito, tem uma lista de histórias que ela inventou para contar para a Marina. Então, que não viraram livros, mas que viraram histórias, assim.
Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui também, muito honrada. E são 2 perguntas, na verdade, se tudo bem. E são perguntas de curiosidade mesmo. Eu queria saber como que elas se conheceram, a Hilda, a Clarice e a Lígia. E sobre a Lígia, eu queria saber se tem um... Desde quando, assim, ela escreve? Desde sempre? Porque a impressão é que é desde sempre. Eu queria saber se vocês da família têm essa noção. Porque como ela é contadora de história, eu acho que uma coisa vai ligada na outra e parece muito natural, assim, da personalidade dela. Apesar de você ter falado que ela era muito disciplinada e, né? Escreve desde sempre, desde criança, desde o primeiro livro ela estava ainda na escola. Mas antes da escola ela já escrevia. Desde que criança, acho que não sei te dizer exatamente, mas assim os cadernos dela da escola já têm passagens. Então hoje o professor já tem ali uma pessoa que gosta de escrever e que se organiza na vida escrevendo, assim. A outra pergunta, como ela conheceu? Eu não sei exatamente. Eu sei que a Hilda, eles tinham muitos amigos em comum, elas tinham muitos amigos em comum e se conheceram muito jovens, muito jovens. Elas eram ainda muito... E acho que por conta da vida, enfim, tinham um amigo em comum que acho que foi quem apresentou as duas, um grande amigo em comum. E Clarice elas não eram tão jovens. Ela e Hilda eram meninas, assim, bem jovens. Acho que Clarice já não eram tão jovens, mas também jovens. E pela literatura, as duas, pelo mundo. A Lígia, como você, a sua segunda pergunta, ela escreve desde sempre. Ela está nesse universo desde muito jovem, assim. E interessante que teve um apoio muito familiar, né? Parece que o primeiro livro, o pai dela, teve uma questão de autopublicação, então teve... Porque a gente vê também muitos relatos de mulheres que são desestimuladas a escreverem. No caso dela, ela sempre teve esse estímulo, né? Meninas, será que a gente tem tempo para mais uma pergunta? Eu olhando para a cara, né? Tem? A carinha? Tem mais alguém? Pode, a gente pode não fechar hoje a Gato Sem Rabo. Então, né? Tá gostoso isso aqui. Não é? Não é? Alguém tem mais? Podem ficar à vontade, gente. Vamos lá. Ela levantou primeiro. Pode falar? Não? Ela levantou mesmo? Então, oi, eu sou a Thaís. Primeiro eu queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Isso, esposa da Ana Cristina, quem não sabe. Eu queria dizer que eu te vi sentada e pelas entrevistas, eu não conhecia a Lígia pessoalmente, né? Outro dia até engraçado que eu estava conversando com uma pessoa que era vizinha dela, e eu fiquei, como assim? Me conta mais, mas não veio fofoca nenhuma. E eu te vi aí sentada e me parece muito uma postura de Lígia, né? O jeito que você senta, eu fiquei, nossa, então eu acho que traz bastante dela, né? Então é muito legal, né? Você e a Margarida, né? O nome da sua irmã, estarem aqui, é um prazer. E eu achei muito bonito quando você falou nas suas cartas, estou levando as meninas, né? Porque isso é absurdo, né? É muito mais amplo do que levar as suas próprias filhas, né? Eu acho que você traz hoje as meninas e você leva as meninas onde elas estão. Então, eu queria, na verdade, só falar que é uma alegria muito grande e é muito bonito o que vocês fazem, o que você faz, né? Falando dela e trazendo ela, porque eu acho que dá para sentir essa parte, inclusive no que ela diz, né? Do leitor, fazer uma ponte, a ponte da palavra entre o leitor e o escritor. Eu acho que vocês estão, de certa forma, e as escritoras também, enfim, todo mundo que senta com a Lígia, né? Eu acho que está, de certa forma,
concretando essa ponte, sabe? Está colocando mais estacas ali. Então, eu acho muito legal, porque, de certa forma, firma ainda, né? E também ela está mais viva do que nunca. Enquanto você falava, eu pensei, cara, eu queria muito ter trazido uma vela, porque a gente ia cantar parabéns, né? No final. E aí eu pedi até, mas não vai dar tempo de chegar, a vela, mas eu vou dar para vocês, porque eu acho que vocês, se chegar, eu entrego para vocês, acenderem essa vela e celebrar, porque depois você falou da vela, eu falei, gente, será que baixou a Lígia aqui, menina? Mandando, avisando, eu preciso trazer a vela e tal. Então, eu achei muito legal. E o próprio ato de acender uma vela, né? O quanto é esperançoso. E ainda mais o aniversário dela. Então, enfim, não é nenhuma pergunta, é mais uma colocação que... Obrigada. É mais uma colocação e um prazer estar aqui. Eu acho que é muito gostoso celebrar esse aniversário e estar nessa festa que é as mulheres e as meninas, né? A questão das meninas eu achei muito bonito. Então, obrigada. Vai ter de gente chegando em casa acendendo vela hoje. Não, queria te agradecer, linda, sua fala, enfim. Ela estaria muito feliz aqui, eu fico também, enfim, com essas percepções das pessoas sobre ela, sobre as coisas, muito, muito legal. Obrigada. Tinha alguém por aqui. Acho que ele quer fazer mais uma. Ele tá começando. Não, mas agora é pura fofoca mesmo. Que qual é o rolê da data? Desse lance dela em vida dizer que tinha nascido... Não sei se dizer, mas era documentado que ela tinha nascido em 23, e aí depois foi descoberto que ela nasceu em 18. E aí, quando você começa a ler a sua fala, que você fala que no dia do aniversário era um dia comum, era uma coisa... Foi acidental, não foi? Foi... Desculpa. Esse é um mistério dela. Esse é um mistério dela. Parece que sim, né? Mas esse é um... Isso, como ela não gostava, não queria, não... Essa coisa da passagem do tempo, fazer aniversário, ela gostava de estar viva e achar engraçado. Agora 100, mas ela ia ficar brincando com 001, 100... Mas esse era um mistério e eu achei melhor também não mexer muito com ele, porque para ela tinha alguma importância, né? Que, enfim... não sei te dizer, olha, não é. Também não penso, porque como eu não tinha isso não era um assunto, não era uma coisa, também não me atravessou, sabe? Não pensei muito sobre isso, assim. Gente, pelo avançado da hora, eu queria passar as palavras finais aqui da Andréa, da Aline, de maneira mais livre mesmo, assim, sem nenhuma rota, mas eu acho que tem tantas coisas que foram ditas aqui, né? Enfim, livres. Como Lígia adoraria. Olha, a gente já estava. Já estava, né? Você começando com o voo, maravilhosa. Eu vou terminar com a frase que eu fiquei devendo de antes do Baile Verde, com a tal palavra. Eu marquei e desmarquei. É uma beleza. Peraí, gente. Peraí, um minutinho antes de entrarem os comerciais. Como diz o Marcelino Freire, quando ele precisa de um tempinho antes de entrar. Cadê? Aqui, 62. Vamos lá. 62. O rancho azul e branco desfilava com seus passistas vestidos à la Luís XV e sua porta-estandarte de peruca prateada em forma de pirâmide, os cachos desabados na testa, a cauda do vestido de cetim arrastando-se enxovalhada pelo asfalto. Eu adoro, para mim, essa construção, ela é absolutamente um exercício de escrita. E eu queria terminar, agradecendo muito a possibilidade de te ouvir, Lúcia, e de estarmos aqui numa livraria que só vende livro escrito por mulheres, por esse público majoritariamente de mulheres, que eu tenho certeza que muitas daqui são escritoras, e que a gente siga, é uma coisa cafona isso aqui, mas seguir o legado, sim, é um clichê, mas é
de seguir esse legado, de encontrar na Lígia esse convite para a escrita. A gente fala muito do incentivo da leitura, e eu, propriamente como escritora, sempre fico muito incomodada ou constrangida de defender a leitura, porque é como se fosse um borracheiro furando pneu, assim, para vender pneu novo, sabe? É o livro. E é mais, é muito mais, é escrever também. Então, eu queria muito que aqui a gente tivesse também esse diálogo com todas nós para escrever e continuar escrevendo, porque isso é Lígia viva e é todas as mulheres que também vieram antes da Lígia e que ela, por sua vez, também fez esse mesmo caminho. Uma alegria. Muito obrigada. Eu queria dizer que eu acho que a Lígia, não tenho certeza, além de ela acordar a minha escritora, ela também acorda a minha atriz. A Lígia, ela tem diálogos, a gente não comentou, então, nem 1% do que a gente poderia falar da obra. Claro, como a Luciana trouxe, a gente teria que fazer um outro evento, né, vários eventos, para se debruçar sobre isso. Mas, como atriz, lendo os diálogos dela, ela é uma dramaturga, né, então, acorda o nosso desejo de ser, de fazer os personagens também. Então, ler Lígia do corpo é algo que acontece no nosso corpo, né? Então, eu queria terminar agradecendo muito, dizendo que estou muito emocionada. E vou ler um trechinho aqui de A Caçada, que para mim é um dos textos mais bonitos do mundo. Hoje o senhor madrugou? A senhora deve estar estranhando, mas já não estranho mais nada, moço. Pode entrar, o senhor conhece o caminho. Conheço o caminho, repetiu, seguindo lívido por entre os móveis. Parou. Dilatou as narinas. E aquele cheiro de folhagem e terra, de onde vinha aquele cheiro? E por que a loja foi ficando embaçada lá longe, imensa, real, só a tapeçaria a se alastrar sorrateiramente pelo chão, pelo teto, engolindo tudo com suas manchas esverdinhadas? Quis retroceder, agarrou-se a um armário, cambaleou resistindo, ainda, e estendeu os braços até a coluna. Seus dedos afundaram por entre os galhos e resvalaram pelo tronco de uma árvore. Não era uma coluna, era uma árvore. Lançou em volta um olhar esgazeado. Penetrara na tapeçaria, estava dentro do bosque, os pés pesados de lama, os cabelos empastados de orvalho. Em redor, tudo parado, estático. No silêncio da madrugada, nem o piar de um pássaro, nem o farfalhar de uma folha. Inclinou-se arquejante. Era o caçador. Ou a caça. Não importava. Sabia apenas que tinha que prosseguir, correndo sem parar por entre as árvores, caçando ou sendo caçado. Ou sendo caçado. Não, eu queria agradecer muito vocês e dizer que é muito emocionante, assim, estar aqui ouvindo falar dela e que pensar tanto nela e nas coisas e esse é o meu trabalho também, né? E será com a obra, com as coisas dela, então uma alegria enorme. Também as curiosidades sobre ela, ela era esse mistério mesmo, assim. A gente ficou falando sobre as cores e eu brinquei que eu estava com o verde aqui, que é a cor predileta da Lígia, e acontecem umas coisas misteriosas, né? Porque hoje de manhã eu estava lendo exatamente esse trecho, já que todo mundo leu, eu também quero ler um pouquinho, né? Olha que coisa engraçada. Escorreguei para o canto oposto do carro e ele insistindo a sacudir o arco-íris de papel. Senti o perfume adocicado e voltei o olhar ansioso para o farol vermelho, tão vermelho. Mas não vai abrir? E o menino magrelo e dentuço falando sem parar. Carta azul é para amigo mesmo, mas daqui
Mas esta aqui, cor de rosa, está vendo? Esta carta é de amor. Essa daqui, branca, é de amor que acabou. Mas esta roxa é a carta da saudade. A saudade é roxa, leva tudo e faça um preço especial. E a gente falou tanto de carta e das cores que eu falei, tem um tanto de saudade, né, também, que tem a celebração, tudo que vai ficar, mas eu acho bonito a gente pensar também nessa saudade que a figura dela deixa. Eu queria deixar isso aqui. É muito emocionante mesmo estar com vocês hoje. Eu acho que eu fui uma mediadora bem confusa, o André Del Fuego foi muito melhor em suas perguntas, e o público também, mas eu acho que deu uma espécie de enxovalhada. Uma enxovalhada nas falas. Exatamente. Obrigada, gente. Boa noite.